Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça em mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Dessa vez, os mandados de prisão são contra a cúpula do transporte coletivo. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve escolher esta semana relator da denúncia contra o presidente Michel Temer. Justiça Federal em Alagoas determina a redução do tempo de espera em perícias médicas agendadas pelo INSS no estado e registro obrigatório de ponto biométrico pelos médicos do Instituto. Comissão Eleitoral da Zâmbia visita Tribunal Superior Eleitoral para conhecer o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e detalhes sobre a urna eletrônica. E as regras que facilitam o acesso à conciliação e à mediação nos tribunais do país. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre hoje mandados da Justiça em mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa operação foi baseada nas delações do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, e também do doleiro Álvaro Noves. Dessa vez, o foco é a cúpula do transporte rodoviário no Estado. Segundo investigações do Ministério Público Federal, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, teria recebido mais de 120 milhões de reais em propina e o esquema teria movimentado cerca de 260 milhões de reais em troca de benefícios às empresas de ônibus. Hoje foram presos Lelis Teixeira, presidente da FETransporte, e também Rogério Onofre, ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, que foi indicado ao cargo em 2007 pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ontem, um dos maiores empresários do ramo, Jacob Barata Filho, também foi preso no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Portugal. Também são cumpridos mandados de busca e apreensão em Florianópolis, Santa Catarina. Érica. Obrigada, Carolina. Esta semana começa a contagem do prazo para o presidente Michel Temer apresentar a defesa à Câmara dos Deputados após o pedido de autorização do Supremo Tribunal Federal. O recebimento, leitura e notificação do pedido de autorização para instaurar processo criminal contra o presidente Michel Temer vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ deve indicar amanhã o relator do caso que pode sugerir a autorização, caso em que o STF irá decidir sobre a abertura de ação penal. Mas, se o pedido for indeferido, o Supremo não poderá avaliar a denúncia. A partir da próxima sessão plenária, começa a contar o prazo de até 10 sessões para Temer apresentar defesa. Após encerrada essa fase, a Comissão de Constituição e Justiça tem até 5 sessões do plenário para emitir o parecer. O relatório é lido no plenário, publicado e incluído na sessão seguinte que for recebido pela mesa da Câmara. Depois, os deputados devem votar nominalmente. Para que a Casa autorize a investigação contra o presidente Michel Temer, são necessários 2/3 dos votos favoráveis, ou seja, 342 deputados. Nos debates em plenário, está prevista apenas a manifestação de 2 parlamentares a favor das investigações e 2 contrários. Mas o número de debatedores pode ser ampliado a partir de uma decisão conjunta com os líderes dos partidos. Se o STF entender que há elementos suficientes para tornar o presidente da República réu, ele deve ser afastado do mandato por até 180 dias durante a investigação. Nesse período, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é o primeiro da linha sucessória da presidência, passa a assumir a gestão interinamente. O pedido contra Temer foi protocolado na Câmara dos Deputados pelo diretor-geral do STF, Eduardo Silva Toledo, na semana passada. O comunicado já foi lido pela segunda secretária da mesa, deputada Mariana Carvalho. Em seguida, o primeiro secretário, deputado Jacobo, seguiu para o Planalto, onde fez a notificação. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede a condenação do presidente Temer nas penas do crime de corrupção passiva, além da perda do mandato e o pagamento de multa de 10 milhões de reais. Em Alagoas, uma ação do Ministério Público Federal conseguiu reduzir a espera por perícia no INSS. A decisão do juiz determina ainda que em 46 dias os benefícios comecem a ser pagos automaticamente. Diversas denúncias de atrasos nos agendamentos das perícias médicas pelo INSS de Alagoas
Foi o que constatou o Ministério Público Federal. A decisão da Justiça determinou a realização de perícias médicas em até 45 dias. O prazo conta a partir da data do requerimento do benefício ou do agendamento para avaliação de incapacidade. O MPF conseguiu a decisão favorável em uma ação civil pública. Durante as investigações, uma surpresa. A demora para fazer as perícias não era pela quantidade de médicos, mas sim por falta de gerenciamento dos representantes do INSS. Com a decisão judicial, os médicos peritos e os servidores vão ser obrigados a registrar frequência em pontos eletrônicos. Entre as irregularidades constatadas no inquérito, indícios de fraude no registro de ponto, recusa em realizar perícias médicas não agendadas, mesmo com tempo disponível, faltas com abono manual pelas chefias, descumprimento ou redução da carga horária e um número insignificante de perícias. Os ministros do TST decidiram pela invalidade da demissão de uma funcionária de uma empresa de tecnologia que é a portadora do vírus da hepatite C. A trabalhadora alegou que a dispensa teria sido discriminatória. Confira a decisão na reportagem. A inspetora de qualidade da Lenovo Tecnologias alegou que a demissão foi motivada por discriminação, por ela ter hepatite C. A trabalhadora então entrou na justiça pedindo reintegração ao emprego. A empresa entrou com um mandado de segurança com pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, para anular a decisão de primeira instância que havia concedido a antecipação de tutela e determinado a reintegração imediata da inspetora com base na súmula 443 do TST. A súmula diz que é discriminatória a demissão de portador do vírus HIV ou de outra doença que suscite estigma ou preconceito e prevê a invalidade da demissão, garantindo o direito de reintegração ao emprego. A empregadora defendeu que a decisão do regional feriu o direito líquido e certo, já que não foram garantidos a ampla defesa e o contraditório. A empresa negou ainda que a dispensa da trabalhadora tenha sido discriminatória. Disse que o cenário econômico brasileiro contribuiu de modo severo para o declínio dos negócios, o que provocou o encerramento do contrato de trabalho de vários empregados da empresa. Na seção 2 de dissídios individuais, a relatora do caso, ministra Adelaide Miranda Arantes, entendeu que não foi abusiva a decisão de origem e, como se trata de doença, o dano causado à empregada pode ser irreparável. A ministra negou o recurso da Lenovo e rebateu os argumentos da empresa. Na hipótese vertente, eu não encontrei o respaldo para esse afastamento. De todo modo, acrescido dos argumentos da tribuna, eu coloco para Vossa Excelência e mantenho por hora o meu voto. Os demais ministros da SDI2 seguiram o entendimento da relatora. Dessa forma, por unanimidade, a empresa vai ter que reintegrar a inspetora. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As regras que facilitam o acesso à conciliação e à mediação nos tribunais do país. Voltamos em instantes. Está proibida a venda casada de cartão de crédito e seguro. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, que julgaram o recurso envolvendo uma loja de departamentos. Condicionar a compra de um item ou serviço à aquisição de outro produto é uma das principais características da venda casada. Apesar de comum, a prática é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele não traz a expressão literal venda casada. Ele traz, lá no artigo 39, que elenca as práticas consideradas abusivas, um rol exemplificativo das práticas consideradas abusivas, você condicionar a venda de um determinado produto ou serviço à aquisição de um outro produto ou serviço. Isso é a venda casada propriamente dita. É você só vender um determinado produto ou serviço se o consumidor adquirir um outro produto ou serviço. E essa prática, tanto pelo Código quanto pela mansa jurisprudência dos tribunais superiores, é reprovada e é considerada abusiva. Os ministros da terceira turma aqui do STJ analisaram 2 recursos envolvendo a rede C&A e o Banco IB. Os 2 casos citavam a aquisição do seguro Proteção Total Família no mesmo contrato de adesão do cartão de crédito da loja, o que configura a venda casada. No primeiro recurso, a empresa reclamava da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a adoção de contrato de adesão específico para cada produto e serviço disponibilizado aos clientes.
Ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator da ação, decidiu manter a decisão do Tribunal Estadual. O segundo recurso especial era do Ministério Público, autor de ação civil pública contra as empresas. O Tribunal de Justiça Gaúcho não reconheceu a existência do dano moral coletivo. Como a revisão da decisão necessita de reexame dos fatos, o que não pode ser feito pelo Tribunal Superior, o recurso foi negado. O relator destacou ainda que o afastamento de dano coletivo não inviabiliza demandas individuais e que os consumidores que se sentirem lesados podem entrar com ação contra a empresa. No começo do Código de Defesa do Consumidor, lá na década de 90, essa questão ainda estava engatinhando, ainda não era tão maduro. Mas hoje, aí, com 20, 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, a questão já está bem mais madura na cabeça do consumidor e ele já está conseguindo exercer seu direito e saber a quem recorrer. Infelizmente, não tanto quanto deveria ou gostaríamos de ver, mas estamos caminhando nesse sentido. O novo Código de Processo Civil de 2015, com a intenção de alcançar celeridade processual e meios alternativos de resolução de conflitos, estabeleceu novas regras para facilitar as audiências de conciliação. A audiência é feita de modo bem prático. Participam as partes envolvidas juntamente com o mediador e o advogado, só dispensado nos juizados especiais em causas de até 20 salários mínimos. A maioria dos conflitos é relacionado à pensão alimentícia, questões financeiras, acidentes de trânsito, além de conflitos com operadoras de planos de saúde e casos de família. A solução pode ocorrer já no primeiro encontro, mas pode haver novas audiências, se necessário, até chegar a um acordo quando o processo judicial é encerrado. O novo Código de Processo Civil de 2015 prevê a conciliação, a mediação ou outros métodos de solução consensual de conflitos que deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e integrantes do Ministério Público. Para facilitar o processo de conciliação, a nova lei fixou a criação de centros judiciários, a priorização dos princípios inerentes à conciliação, a obrigatoriedade de registro do profissional conciliador, alterações nos prazos e a criação de um capítulo próprio para tratar do assunto, tamanha a sua relevância. Mas antes mesmo da nova lei, os centros de conciliação já funcionavam no país. Em Brasília, a Central de Conciliação existe desde 2014 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e os resultados são positivos. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015 revelou que em todo o Brasil foram realizadas quase 800 mil audiências de conciliação e mediação. No ano passado, esse número aumentou para mais de 1.145.000. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio conosco o advogado Asdrubal Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, antes de tudo, eu acho que uma dúvida frequente aí de boa parte da população, qual é a diferença de mediação, arbitragem e conciliação? Bom, mediação e conciliação são formas autocompositivas de resolver a disputa. Isso quer dizer que a decisão, ou seja, a conclusão que será emitida, será controlada pelas próprias partes, é aquilo que elas desejarem fazer ou que aceitarem fazer. Enquanto a arbitragem é uma decisão emitida por um terceiro, ou seja, embora tenha a figura do terceiro em todas essas atividades, conciliação, mediação e arbitragem, na conciliação e na mediação o terceiro facilita o diálogo entre as partes. Na arbitragem, o terceiro conduz o procedimento e emite uma decisão dizendo quem está certo e quem está errado. Também é escolhido pelas partes, mas no final é um veredito que ele vai emitir e essa decisão valerá de forma irrecorrível. Todos esses instrumentos aí são formas de resolução mais rápida de conflitos? Sem dúvida alguma. Você tem na solução da conciliação, da mediação, a possibilidade de resolver em uma única audiência um problema que poderia se arrastar por muitos anos. E na arbitragem, as partes definem quanto tempo querem resolver esse conflito e, se não definir esse prazo, a lei estabelece o prazo de 6 meses. Doutor, como é que ocorre a mediação extrajudicial? Bom, a mediação extrajudicial é quando as partes decidem por conta própria, ao invés de ingressar na justiça, e elas podem até prever isso no próprio contrato, quando realizam o seu negócio, que se tiverem uma divergência, vão encaminhar para um mediador extrajudicial. Aí vão procurar um mediador independente ou um centro de mediação e vão levar o assunto e vão dialogar com o auxílio desse mediador e quem sabe,
poderão chegar a um consenso. Esse consenso será registrado em um documento que terá validade jurídica como título executivo extrajudicial. Esses instrumentos estão cada vez mais sendo usados, né, no judiciário para resolver, para a solução de conflitos. Reduz mesmo o número de processos em trâmite na justiça? Bom, nós vimos aqui na reportagem agora há pouco que já houve um aumento de 700 e poucas mil audiências para 1.100.000 e pouco de um ano para outro. Ou seja, isso já demonstra que a partir da edição e da vigência da Lei de Mediação do novo Código de Processo Civil, em que passou a ser obrigatório levar todos os casos de direito disponível ou transacionável para uma audiência de mediação, que pode sim isso resultar em acordos e naturalmente encerrar processos que levariam muitos anos. Mas o que de fato fará diminuir a curva de ingresso de processo na justiça é o encaminhamento que as pessoas podem fazer à mediação extrajudicial ou à arbitragem, porque aí definitivamente elas não vão para o Poder Judiciário, vão para a iniciativa privada encaminhar a resolução dos seus problemas. Quem são essas pessoas? Porque o senhor disse anteriormente que na mediação, nos 3 instrumentos, né, tem uma terceira pessoa. Na arbitragem, a pessoa profere aí um veredito, né, mesmo que seja extrajudicialmente, e na conciliação e na arbitragem, uma pessoa ajudando a chegar àquele acordo. Quem são essas pessoas? Bom, no caso da mediação, um mediador, que pode ser, se for uma mediação feita no âmbito do processo judicial, um mediador judicial, que para ser mediador judicial tem que ter ser formado, ter nível superior com pelo menos 2 anos de formado e fazer um curso oferecido pelos próprios tribunais ou em instituições privadas credenciadas aos tribunais com determinados requisitos de carga horária, de conteúdo programático. Feita essa formação, aí elas fazem um estágio. Depois desse estágio, elas se cadastram no Tribunal de Justiça e podem realizar a mediação judicial. O mediador extrajudicial é feito também uma formação, mas vão auxiliar, atuar junto aos centros de mediação particulares e, naturalmente, não tem os mesmos requisitos. Não precisa necessariamente ter os 2 anos de formado, a área pode ser qualquer uma também. E o árbitro é aquele que tem a confiança das partes, efetivamente, tem capacidade civil e confiança das partes, e será escolhido pelas partes. Então, pode ser qualquer pessoa que as partes confiam bastante para entregar a ele uma missão tão importante. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Comissão Eleitoral da Zâmbia visita o Tribunal Superior Eleitoral para conhecer o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e detalhes sobre a urna eletrônica. A gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e conversamos com o advogado Asdrubal Júnior, que hoje conversa com a gente a respeito de mediação, arbitragem e conciliação. Doutor, na mediação, há necessidade sempre da presença de um advogado ou é opcional? Bom, na verdade, é bem importante a presença do advogado, ele pode contribuir muito para uma solução mais eficiente. Mas, no que concerne a mediação, se estivermos falando de uma mediação extrajudicial, não é obrigatória a presença do advogado, exceto se uma das partes se fizer representar por advogado, aí deve ser suspensa a sessão para que a outra parte constitua um advogado também. Quando falamos de mediação judicial, é obrigatória a presença do advogado, exceto nas situações de juizado especial com causas até 20 salários, que aí poderá ser dispensada a presença. Tudo isso conforme estabelecido pela lei de mediação. Doutor, como o meio jurídico está se adaptando a essas novas formas, né, que não são novas necessariamente, mas que estão ganhando mais visibilidade a partir de agora? Como é que esse meio jurídico está se adaptando a tudo isso? Como você disse bem, elas não são novas, mas, na verdade, elas ganharam o ar de novidade porque passaram a ser obrigatórias no âmbito do processo civil de serem oferecidas. E o novo Código de Processo Civil, assim como o novo Código de Ética dos Advogados, atribuiu essa missão aos advogados de poderem estimular a utilização disso. Aliás, o novo CPC também compartilhou esse dever com os juízes, com os membros do Ministério Público, com a Defensoria Pública. Ou seja, todos os personagens que atuam
com o processo, têm o dever de estimular a utilização desse caminho. A verdade é que eles não estudaram e se formaram com essa preparação, então precisam agora buscar o máximo de informação. O que precisa ainda também correr atrás dessa defasagem é a formação jurídica. As faculdades têm que assumir a responsabilidade de integrarem a formação do novo bacharel em Direito com as habilidades e competências para que ele possa atuar bem com os meios adequados de tratamento de conflitos. Doutor, e uma decisão ali que se chegou, um acordo que se chegou numa mediação ou numa audiência de conciliação, ela pode ser questionada depois por um recurso e tem prazo para ser cumprido? Bom, quando nós falamos de acordo, então nós já falamos que não existe decisão. Se não existe decisão, não há o que chamamos de sucumbência, que é uma pessoa perder. Se ninguém perdeu, não há que se falar em direito a recurso. Isso não quer dizer que não tenha nada a se fazer. Eventualmente, se alguém se sentiu obrigado, fez um acordo com um vício de vontade, que não queria efetivamente fazer, por alguma mazela que tenha acontecido durante aquele ato, ela pode pretender a anulação daquele acordo. Mas só numa circunstância assim extrema como essa, no mais não há que se falar em acordo, porque elas fizeram a celebração por vontade própria e aquilo deve ser respeitado e cumprido imediatamente. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Na semana passada, a Polícia Federal realizou uma grande operação de combate a quadrilhas que contrabandeavam esteroides anabolizantes em todo o país. A substância é ilegal e perigosa para a saúde e é possível emagrecer sem se arriscar tanto. Há 9 meses, a Bruna decidiu mudar de vida. Pesando 96 quilos e consciente dos riscos que corria por causa da obesidade, buscou acompanhamento médico e nutricional com 2 objetivos: perder peso e ganhar qualidade de vida. A advogada conta que aliou exercícios físicos a uma alimentação balanceada. Hoje ela comemora a perda de 30 quilos. Além da perda dos 30 quilos, eu ganhei muito, as minhas taxas todas normalizaram e ganhei muito em qualidade de vida, disposição para fazer as coisas, Mas quem quer perder peso e ter o corpo ideal nem sempre segue as mesmas orientações que a Bruna recebeu e parte para o uso de substâncias perigosas, algumas delas ilícitas. São os esteroides anabolizantes. Em geral, eles são compostos de testosterona, o principal hormônio masculino, utilizado para ganho de massa muscular e queima de gordura. De olho nesse mercado clandestino que movimenta milhões de reais todos os anos, a Polícia Federal realizou uma grande operação na semana passada. Prendeu dezenas de pessoas e apreendeu remédios que eram utilizados durante a prática de atividade física. Segundo as investigações, as quadrilhas traziam os medicamentos de países como Argentina e Paraguai e vendiam os anabolizantes em academias e lojas de suplementação alimentar. Esta endocrinologista explica que nem todos os medicamentos são proibidos no Brasil, mas os legalizados devem ser utilizados sob acompanhamento médico e somente quando houver necessidade. Utilizar essas substâncias sem orientação pode causar vários riscos à saúde, como infertilidade e doenças no fígado, entre elas hepatite e até câncer. Eu digo que a suplementação nada mais é do que a cerejinha do bolo. A gente primeiro arruma o terreno, a gente prepara todo um plano alimentar, uma alimentação saudável e, por fim, a gente utiliza alguma suplementação que de fato seja importante, ou para a saúde do indivíduo ou para a performance esportiva do mesmo. Não é difícil encontrar pessoas que se arriscam a utilizar esteroides anabolizantes. Professor de Educação Física há 6 anos, Jean conta que ainda existem alunos fazendo uso dessas substâncias. Na academia onde ele trabalha, os profissionais orientam os frequentadores sobre formas adequadas de alcançar os objetivos quando o assunto é atividade física. A orientação nossa é sempre partir do modo mais saudável possível. Você ter uma boa alimentação, ter uma consistência no treinamento e assim a gente poder progredir, É a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que define quais medicamentos são liberados para venda no Brasil. Quem insiste em trazer e comercializar substâncias proibidas pode ter uma pena de até 15 anos de prisão. A pena é grave, ela é de 10 a 15 anos. E, inclusive, a legislação prevê que tal crime é hediondo. Portanto, com uma execução de pena, com cumprimento de pena muito mais gravoso do que os crimes comuns. Para perder peso e ganhar qualidade de vida, a fórmula é simples. Prática de exercícios físicos aliada a uma alimentação balanceada, que pode até ser acompanhada de suplementação alimentar. Mas é bom lembrar, sempre com acompanhamento de um profissional.
pessoas esquecem que a gente não tem músculo só no braço, na perna, né? O coração é um músculo, o intestino é um músculo, o pulmão tem uma parte muscular. Então, as artérias têm músculo. Então, muitas vezes, a gente gera essas doenças, as consequências vão vir do crescimento dessa parte muscular. O sistema de votação eletrônico brasileiro foi motivo de uma visita da Comissão Eleitoral da Zâmbia ao Tribunal Superior Eleitoral. A delegação da Zâmbia, composta por 8 representantes, está analisando a possibilidade de implantar o voto eletrônico no país. Durante visita ao TSE, puderam conhecer o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro e receber informações sobre a urna eletrônica. O diretor de operações eleitorais da Zâmbia, Chomba Chela, disse que o resultado das eleições em seu país demora de 48 a 72 horas e afirmou que eles vieram conhecer a experiência brasileira para que possam incorporar melhorias ao sistema de votação. Na Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, a comissão foi recebida pelo chefe da Seção de Segurança Eleitoral, Luiz Augusto Consularo. No fim do dia, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, recebeu os visitantes. A Justiça Eleitoral compõe essa parte boa do Brasil, o Brasil que dá certo, né? E isso é importante que se diga, e se nós pudermos fortificar, fortalecer democracias de países co-irmãos, será importante. Eu acho que levar a segurança do voto, a segurança do modelo brasileiro, certamente é uma das nossas missões hoje. O tráfico nas Filipinas é punido com a pena de morte, e isso sem que o judiciário seja acionado. O Direito Sem Fronteiras desta semana vai discutir essa forma violenta de tratar o assunto por lá. Quem vende, quem consome drogas é executado a mando ou por incentivo do governo filipino. A Organização das Nações Unidas estuda o que pode ser feito para impedir esse massacre. O Direito Sem Fronteiras, aliás, estreia hoje às 8 da noite. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.